paz do Senhor Jesus. Uma vez aqui nós estamos gravando um vídeo falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, dentro da proposta do livro de Atos, de colocar aqui, expor aqui em vídeo as pregações realizadas aí pelos discípulos, apóstolos, dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Nós já gravamos aí 13 vídeos, esse aqui é o 14º, e já estamos no finalzinho do livro. Antes de nós começarmos aqui esse vídeo, colocar aqui o texto desse vídeo, eu gostaria de deixar aqui uma correção, que no último vídeo eu disse que Paulo, então, tendo despedido dos irmãos ali em Éfeso, né, ele agora partiria para Jerusalém. Realmente aconteceu isso, só que Paulo, na verdade, ele não despediu em Éfeso dos irmãos. Ele se despediu na cidade de Mileto, conforme Atos 20, verso 17. Paulo ali na cidade de Mileto, ele manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso, e aí eles vão até Mileto. De lá eles se despedem, né, e Paulo então embarca ali para Jerusalém. Só essa correção aí, a gente não ficar no ar aí, né? Eu disse lá que Paulo estava em Éfeso quando despediu dos irmãos da igreja de Éfeso, os anciãos, mas não foi. Paulo estava em Mileto, ele mandou de Mileto chamar os irmãos em Éfeso, e aí os irmãos vieram, se reuniram ali, e Paulo então fez o discurso que eu deixei gravado aí no último vídeo, no penúltimo vídeo, saindo então ali de Mileto e voltando para Jerusalém. No último vídeo, diante disso, eu coloquei a viagem dele de volta, não é? É onde Paulo então chega em Jerusalém e ele é preso, conforme a revelação do Espírito Santo pela boca do profeta, que ele seria em Jerusalém, seria preso, realmente foi, né? O último vídeo nós colocamos isso. Paulo agora se encontra em Jerusalém preso por conta de pregar o Evangelho. Ele pregava o Evangelho ali e os judeus, parte dos judeus tinham raiva de Paulo, tinham ódio de Paulo, por ele pregar o Evangelho, por ele pregar Jesus, que Jesus era o Messias, por ele pregar a salvação para os gentios, os não-judeus também, enfim. Eles intentavam então matar Paulo, né? E nós vimos que quando Paulo chega ali em Jerusalém, depois de alguns dias que estava ali, ele vai ao templo, e aí eles reconhecem Paulo ali no templo, e aí acontece um tumulto, e aí o tribuno, as autoridades ali, vão lá para ver o que estava acontecendo, e viram que era por causa de Paulo, prenderam Paulo, né? Paulo, então preso, ele é apresentado diante das autoridades, faz a sua defesa, mas as pessoas se recusam, né, a crer em Paulo, e queriam bater em Paulo, queriam matar Paulo. Enfim, a perseguição sobre Paulo aumenta, né? O interessante é que isso tudo é o que acontecia com ele, né? Paulo foi perseguidor da igreja, né? E de perseguidor ele passou a ser perseguido. Agora Paulo está sendo perseguido, assim como ele perseguia os irmãos lá. Paulo foi muito perseguidor da igreja. E aí agora mudou-se a história, né, de Paulo. Ele de perseguidor ele passa a ser perseguido. E é interessante que é assim mesmo que acontece até hoje, né? Muitas pessoas ligadas aí a religiões diversas nós temos, quando ele aceita o Evangelho, quando ele reconhece Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, deixa a religiosidade, como fez Paulo, né? Deixou o judaísmo, deixou a seita dos fariseus, para seguir a Cristo Jesus, o Evangelho, para pregar o Evangelho, o chamado que ele teve, a parte de Deus, para pregar o Evangelho.
salvação em Cristo Jesus, não em uma religião, aí muitas pessoas hoje passam a serem perseguidas, né? Nós vemos histórias aí, relatos de pessoas que são até expulsas das suas famílias, né? Os seus parentes expulsam, não querem mais contato com aquela pessoa por conta disso. Até hoje é assim, né? Algumas chegam até a serem mortas mesmo pelas perseguições que sofrem. Mas tudo isso Paulo, por exemplo, considerava, não tinha por preciosa nem a sua própria vida, né? Por quê? Porque Paulo sabe muito bem que ele tem a promessa da vida eterna, que será dada a todos aqueles que tiverem fé em Cristo Jesus, que tiverem Cristo Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Não uma religião, não é a religião que salva, né? Se assim fosse, nós teríamos tantas religiões aí que nós temos, né? Tantas igrejas aí, falando em nome de Deus. Mas quem salva é Cristo, né? E somente quem estiver em Cristo, quem reconhecer que é pecador, que é falho, se arrepender dos seus pecados, receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, essa é a igreja de Cristo Jesus. É assim que o Evangelho ensina, assim que o Evangelho prega. Deus não tem vários povos aqui na terra. Deus tem um povo, né? Uma igreja. Deus é um, né? Ele tem um povo, ele tem uma igreja, e esse povo são aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Coloca sua fé em Cristo, na obra de Cristo, na sua morte e ressurreição, deixando então a vida de pecados, a vida de idolatria, né? E muitas religiões idólatras que nós temos aí, adoram imagens, adoram pessoas, adoram pastores, adoram homens, mulheres, né? Deixa tudo isso e passa a adorar um único Deus, um único mediador dado aos homens, para que nós possamos ser salvos, que é Cristo Jesus, o homem que esteve aqui na terra, né? O Deus homem, que se fez homem e veio até nós, e morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e intercede por nós hoje lá, junto ao Pai, e um dia voltará para buscar o seu povo, aquele que tem fé nele, né? E quando nós entendemos isso, deixamos muitas vezes as religiões idólatras, e aí passamos a ser desprezados muitas vezes e perseguidos por conta disso. Mas nada disso pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo tinha essa visão, né? Então para ele não tinha problema nenhum estar preso, ou estar solto, ou enfim, contanto que a palavra, o Evangelho, seja pregado, né? Em todos os lugares. E Deus ia usando as prisões de Paulo, né? As situações que Paulo passava, para divulgar o seu Evangelho. E é assim que Deus faz, né? Mesmo nas cadeias, nas prisões de Paulo, Paulo cantava louvores a Deus, pregava a palavra, o carcereiro foi salvo, prisioneiro nas prisões foram salvos, e assim Deus vai fazendo a sua obra, né? Bom, diante disso, nós vimos que Paulo, então, preso, né? Ele foi trazido até a presença dos magistrados ali, do tribuno e daqueles que o acusavam. Ele começou a falar em sua defesa, mas aí continuou o tumulto, querendo matar Paulo, e resolveram então prender Paulo, para que no dia seguinte Paulo pudesse novamente ser trazido ali no conselho, diante do conselho, para se explicar, né? Para se defender. E aí no capítulo 23, né, Paulo então é colocado ali diante do conselho. Então estão ali os judeus que o acusavam, né, os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, o tribuno, né, todos eles estavam ali, né, o sumo sacerdote, Ananias, todos estavam ali no conselho ali, para ouvir Paulo, para acusar Paulo e prender Paulo, levar Paulo para Jerusalém, já que
manter Paulo em Jerusalém, mas prender ele aqui, matar Paulo, né, na verdade. Preso ele já estava, mas eles queriam mesmo era a morte de Paulo. Muito bem. A gente vê no capítulo 23, verso 1, que Paulo, então, quando ele é colocado ali, diz assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até ao dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Paulo começou a falar, né? Aí o sumo sacerdote, Ananias, diz no verso 2, mandou então os que estavam perto de Paulo ferir Paulo na boca, né? Aqui fala que o ferissem na boca, né? Talvez um murro, um tapa, enfim. E Paulo disse, ficou bravo, né? Lógico. Disse assim no verso 3: então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Quer dizer, Paulo foi castigado ali, foi ferido, sem nem ter feito a sua defesa, sem nem ter sido condenado ainda, né? Aí Paulo fala isso, chamando aquela pessoa ali de parede branqueada, né? Parede branqueada é uma espécie de uma sepultura, né? Onde por fora é branquinha, pintadinha, mas por dentro é tudo cheio de imundícia. É isso que significa aí o termo parede branqueada. Mas era o sumo sacerdote, ele foi repreendido por isso. Paulo, na sua sabedoria, ele então pede perdão. Mas o que acontece ali? Continua o tumulto, né? Naquele conselho, continua não deixando Paulo falar. O tribuno, vendo aquela situação, novamente coloca ele para que fosse preso, porque não teve condições ali de a confusão que aconteceu ali entre aqueles que estavam ali. Estavam ali fariseus, saduceus. Paulo falou a respeito de ressurreição de mortos, e aí houve uma confusão muito grande ali entre eles mesmos, entre os fariseus e os saduceus, porque os fariseus criam, né, na ressurreição de mortos, e os saduceus não criam. Aí houve uma confusão ali, o tribuno pegou e mandou recolher Paulo novamente. Mas aí os judeus que estavam ali estavam com tanto ódio de Paulo que eles conspiraram contra Paulo. Eles prestaram um juramento diante de Deus que eles não comeriam nada, né, entrariam em jejum enquanto não matassem Paulo. E aí eles fizeram ali tramaram ali uma história, né, uma situação, pedindo então que o tribuno tornasse a trazer no dia seguinte a Paulo, para que ele fosse novamente interrogado. Só que nessa viagem, nessa saída de Paulo, da onde ele estava até ali o conselho, os judeus iriam armar uma cilada e iriam pegar Paulo e matá-lo. Então veja que o ódio que eles estavam de Paulo, né? Queriam matar Paulo de qualquer maneira. Só que, por providência de Deus, eu creio assim, né, um sobrinho de Paulo estava ali e ouviu essa trama, né, ouviu essa conspiração dos judeus para tentar matar Paulo. E aí foi lá na prisão onde Paulo estava e comunicou isso a Paulo. Paulo pediu que ele fosse até o tribuno e contasse tudo que ele contou para Paulo, tudo que ele ouviu ali, que as pessoas queriam matar Paulo, contasse ao tribuno. O tribuno ouviu ali o mancebo, o jovem, e diante do que ele ficou sabendo, né, o que ele fez? Ele arrumou ali uma comitiva para que naquela madrugada pudessem eles tirar Paulo dali de Jerusalém e levar Paulo para Cesareia. E aí o tribuno ali escreve uma carta, né, o tribuno chamava Cláudio Lísias, e ele então escreve uma carta a Félix, governador ali de Cesareia, que estava ali, e informando ele por que ele estava enviando Paulo lá. Paulo estava sofrendo um perigo de morte ali, e ele então resolveu enviar Paulo dali de Jerusalém para Cesareia, para que ele fosse guardado ali, e lá ele fosse interrogado, julgado de uma forma segura, já que era cidadão romano, né? Paulo tinha cidadania romana, e os judeus queriam matar Paulo. Paulo, ainda que fosse israelita da tribo de Benjamim, mas ele também tinha cidadania romana. Então ele não poderia ser
morto, não poderia nem estar preso, na verdade, sem antes ser julgado e ser condenado. Mas, por segurança do próprio Paulo, né, que as pessoas queriam matá-lo, resolveu-se então que Paulo ficasse ali guardado, né, não fala nem que ele estava preso, ele estava guardado no pretório de Herodes, verso 35. Né, de Atos, capítulo 23. Aí terminamos aí o capítulo 23. A proposta aqui é falar das pregações, mas entendamos que até quando Paulo, né, se despediu ali de Éfeso e veio para Jerusalém, era a terceira viagem de Paulo, e aí praticamente termina aí as pregações de Paulo do Evangelho para o povo, né, já que Paulo estava preso agora. Então ele vai de prisão a prisão, ele vai, e aí a pregação de Paulo passa a ser diante de autoridades, né? A gente vai ver próximo aqui, aí começa o capítulo 24, e 5 dias depois, diz aqui no verso 1 do capítulo 24, o sacerdote Ananias, aqueles que estavam acusando lá em Jerusalém, Paulo, descem até Cesareia, né? Leva junto um orador, uma espécie de um advogado lá, né? Para acusar Paulo, chamado Tértulo, junto com Ananias e os demais ali, e se apresentam ali diante do governador Félix, né, e pede então que Paulo fosse trazido ali para ser acusado e condenado. E é o que o governador Félix faz, né, aí em Cesareia. E agora está ali diante do governador Félix Paulo, o acusado, né, e os judeus, os seus acusadores. E começa ali uma espécie de julgamento ali com relação a Paulo. E esse julgamento, então, traz a primeira acusação dos judeus, desse Tértulo, né, que era um orador, juntamente com o sacerdote, os judeus que estavam ali. Então aqui no capítulo 24, que nós estamos, de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 3, né, Tértulo então começa a acusar. Primeiro ele se dirige a Félix, né, que era a autoridade que estava ali presente. Ele se dirige a Félix, pedindo então a palavra a Félix para que ele pudesse falar. E aí faz uma acusação contra Paulo, a partir do verso 5, dizendo assim: temos achado que este homem, Paulo, falando de Paulo, é uma peste, e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então eles tinham ali os seguidores de Cristo Jesus como uma seita, chamada seita dos nazarenos, que diz aqui. Paulo então era o principal defensor dessa seita, o qual intentou também profanar o templo, dizendo que Paulo estava profanando o templo ali em Jerusalém. E por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, lá em Jerusalém, que enviou Paulo ali para ele, não o tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. E dele, tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Então, uma grande quantidade de pessoas acusando Paulo diante do governador Félix. O governador ouviu a acusação e ele fez um sinal aqui a partir do verso 10 para que Paulo viesse falar em sua defesa. E aí Paulo vai falar, vai se defender, né, diante dos judeus ali. E a partir do verso 10, então, a gente vê assim, Paulo falando: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Então eu vou responder agora por mim as acusações pelas quais eu sofro aqui. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. Então começa a falar lá a razão, né, o princípio do tumulto ali que levou ele a ser preso. Ele foi a Jerusalém para adorar o Deus ali em Jerusalém. E diz no verso 12: não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam.
de sedição, de profanar o templo, de falar a respeito da seita dos nazarenos, nada disso aí que ele está sendo acusado. Mas confesso-te, né, ele faz uma confissão aqui, isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, vocês estão chamando aí seita dos nazarenos, é um caminho, né, assim sirvo. Quer dizer, eu sirvo ao Evangelho, eu sirvo a Cristo Jesus. Vocês chamam de seita dos nazarenos, né? Crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, né? Assim sirvo conforme aquele caminho que vocês chamam seita, eu sirvo a Deus, né? De nossos pais, o mesmo Deus que vocês servem, eu também sirvo, né? Crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas, né? Qual Paulo tinha conhecimento de toda a lei e dos profetas. Eu sirvo a Deus e creio em tudo que está escrito, né, na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes também, espero em Deus, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Então vocês esperam isso de Deus, que os mortos serão ressuscitados. E eu também espero, tenho essa mesma esperança. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, conforme essa esperança, eu procuro, né, ter a minha consciência tranquila, a minha consciência limpa. Não ofendo ninguém, nem a Deus, né, não peco contra Deus, nem contra os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamento, nem em alvoroço. Certos judeus da Ásia que estava junto com Paulo ali. Não estava fazendo alvoroço, não estava fazendo ajuntamento, nada disso. Mas eles foram santificados, tinha que santificar conforme a lei, né, dos judeus ali antes de entrar no templo. E eles assim fizeram. Os quais convinha que estivesse presente perante ti e me acusasse se alguma coisa contra mim tivesse. Esses que estavam comigo lá no templo, santificado, adorando a Deus comigo, eles deveriam estar aqui comigo, né, para me acusar se tivesse alguma coisa contra mim também. Ou digam estes mesmos se acharem em mim alguma iniquidade, algum pecado, quando compareci perante o conselho. Então, quando eu fui lá chamado perante o conselho e quiseram me matar, né, o que eu fiz lá diante do conselho? Né? Houve algum pecado, cometi algum pecado lá diante do conselho? De forma nenhuma, né? Vocês podem dizer se há. A única coisa que eu falei foi essas palavras aqui, que eu estou dizendo aqui, a não ser essas palavras, que estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Paulo, quando falou da ressurreição dos mortos lá no conselho de Jerusalém, houve um tumulto entre os saduceus e os fariseus ali. Então a confusão não foi Paulo que provocou. Paulo simplesmente falou do que ele cria, a ressurreição dos mortos, como eles também, que estavam ali acusando ele, criam da mesma maneira. Mas ali havia na época, na hora lá, no conselho, os saduceus que não criam. Então houve uma confusão entre eles, entre os saduceus e os fariseus a respeito da ressurreição dos mortos. E Paulo fez essa defesa diante de Félix. E Félix, ouvindo a acusação, ouvindo a defesa, né, não vendo nada que Paulo tivesse feito, né, digno de condenação, então ele resolve guardar Paulo novamente, né, para poder pegar mais informação a respeito do caminho, a respeito dessa seita que eles estão dizendo, né, e assim que ele tivesse mais conhecimento, ele então, quando Lísias, o tribuno que mandou ele, tiver descido ali a Cesareia, ele vai tomar mais conhecimento e vai poder tomar uma posição melhor. Mas por enquanto ele não vê nada para poder condenar Paulo e manda guardar Paulo novamente. E aqueles seus acusadores voltam lá para Jerusalém. E aí esse centurião vai lá, guarda o Paulo na prisão com brandura, né, sem maltratar Paulo, né. Também todo mundo que quisesse ver Paulo ali na prisão em Cesareia era concedido a ele. Ninguém era proibido de servir a Paulo ali na prisão.
fosse ter com ele, fosse conversar com ele, era aberta a visitação a Paulo, e ele era tratado ali com brandura. E aqui vai dizer, a partir do verso 24, do capítulo 24, que Félix, né, mandava sempre chamar Paulo, né, juntamente para ouvir Paulo a respeito do que ele já tinha falado, a respeito da fé em Cristo. E ali ficava Félix com sua mulher Drúxila, ouvindo, que era judia, né, que conhecia a lei, conhecia o que Paulo conhecia, né, a mulher, a esposa aí do Félix era judia, e naturalmente ouvia e procurava informação com a sua esposa confirmava o que Paulo dizia, né? E no verso 25 diz assim: tratando Paulo, né, Paulo, da justiça, da temperança, do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te e tendo oportunidade chamarei. Então Paulo o Félix creu, na verdade, no que Paulo pregava a respeito do juízo, a respeito de todas as coisas aí que estavam nos profetas e na lei. Tanto é que ele ficou espavorido, ficou apavorado ao ver a respeito. Mas assim mesmo ele protelou aí, né? Ele deixava para lá, ele deixava mais para frente e sempre chamava Paulo. E a palavra vai revelar para nós no verso 26, verso 27, que na verdade Félix queria que Paulo lhe desse dinheiro a ele para que ele pudesse soltar Paulo, né? Aí já entra a questão da corrupção aí. Paulo logicamente não fez isso, né? E aí ficou preso lá. Paulo ficou preso, né? E a palavra vai dizer no verso 27 que passados 2 anos Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. Então Paulo agora, querendo agradar os judeus, diz aqui, deixou Paulo preso por 2 anos, e depois de 2 anos Félix foi substituído ali por Festo, né? E aí Festo agora ele é o governador da província no lugar de Félix. E a palavra continua no capítulo 25, né? Pontuando aqui a história. O propósito não é falar a história, é só mesmo as pregações, né? Mas, como eu disse, agora Paulo está preso, então está falando mais a respeito das prisões e do testemunho de Paulo nas prisões, diante das autoridades aí. Muito bem, Festo agora, ele vai até Jerusalém. Chegando Festo em Jerusalém, os judeus que acusavam Paulo falou, né, com Festo a respeito de Paulo. Queriam que Festo enviasse Paulo de Cesareia para Jerusalém, para que eles pudessem ser julgados, mas na verdade eles queriam matar Paulo no caminho, né? Mas Festo responde que Paulo estava guardado em Cesareia, ele voltaria para lá e que os acusadores fossem lá acusar Paulo lá na cidade de Cesareia, mas que Paulo não seria enviado a Jerusalém conforme eles queriam, né? Porque na verdade eles queriam matar Paulo sem ser julgado, sem nada, pelo ódio que eles tinham de Paulo por Paulo pregar o evangelho. Muito bem, a palavra continua, diz que eles subiram lá. Então depois de uns 10 dias voltou para lá. Festo, né, o governador, voltou para lá, saiu de Jerusalém, voltou para lá. Também os acusadores de Paulo foram lá, e aí chamaram Paulo então diante do tribunal, e Paulo agora está lá novamente, depois de 2 anos, né, preso ali, diante agora de um novo governador chamado Festo, que tomou o lugar de Félix, e também dos acusadores que voltaram lá para acusar Paulo. Eles queriam por toda a lei matar Paulo. E Paulo continua defendendo ele. Não, tudo isso aí que eles estão falando contra mim é tudo mentira. Eles não podem provar nada disso aí que eles estão falando. Aí Festo, né, falou: bom, então é o seguinte, você quer ir para Jerusalém? Lá em Jerusalém você vai ser julgado lá em Jerusalém. Mas Paulo, sabendo, né, que tudo isso era armação, que eles queriam matar Paulo nessa viagem, se ele fosse, Paulo então apela para César, né?
um tribunal superior, vamos dizer assim, né? E então, diante do apelo dele para César, Festo resolve: então, já que você apelou para César, você irá a César. E aí a situação de Paulo fica ali ainda em Cesareia, até ser enviado a Roma, né, ao Tribunal Superior ali em Roma, para ser julgado lá, porque ele apelou para César, ele tinha esse direito, ele era cidadão romano. Mas observemos aqui, voltando um pouquinho no capítulo 23, verso 11, que o Senhor falou com Paulo, e no verso 11 está escrito assim: e lá ainda, né, quando ele esteve diante do conselho em Jerusalém, o Senhor apareceu de noite a Paulo e disse assim: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então o Senhor tinha o propósito de enviar Paulo lá em Roma. Né? Então, não temas, né, o Senhor falou para ele. Né? Tem ânimo, se anima, você está aqui, você está preso, está sendo acusado, mas o propósito é que você vá testificar de mim, assim como você falou de mim aqui em Jerusalém, em outros lugares você vai falar de mim lá em Roma, vai testificar de mim em Roma. Então Paulo tinha essa orientação da parte do Senhor, que ele iria a Roma, e aí Paulo acaba aí apelando para César, e agora Paulo será enviado a Roma. Né? Será enviado a Roma. Então veja que é tudo plano de Deus, na verdade, né? Na vida do próprio Paulo. Só colocando essa informação aqui a mais aqui. Muito bem. A palavra continua dizendo aí no capítulo 25 que, passado alguns dias, agora o rei Agripa e a sua esposa Berenice vieram saudar Festo ali em Cesareia. Diz a palavra. E aí Festo contou que Félix, o governador antes dele, tinha deixado Paulo preso ali, falou a respeito de Paulo para o rei Agripa, que o rei Agripa quis saber a respeito de Paulo. Né? Ele contou a história, porque que Paulo estava ali, estava sendo acusado pelos judeus e tal, e o rei Agripa falou para Festo que gostaria de ouvir Paulo, e aí o Festo falou: então amanhã você vai ouvir. Né? Isso está escrito lá no verso 22 do capítulo 25, terminando o capítulo 25. Aí no dia seguinte, então, Paulo está diante do rei Agripa. Né? E aí, agora Paulo está lá, Festo, o rei Agripa, né? E aí Paulo, o Festo então apresenta Paulo, fala a respeito de Paulo ao rei Agripa, mostra Paulo, né? Esse aí é o homem que está aqui preso, sendo acusado e tal. E ele apelou para César, né? Eu vou ter que mandar ele para Roma, mas eu não tenho nada aqui para escrever, né? Para enviar ele lá para Roma, eu não tenho nada contra ele, porque eu vou mandar ele como prisioneiro, mas eu tenho que escrever o porquê que ele está sendo enviado a Roma, né? Porque como é que eu vou mandar ele para Roma se eu não tenho nada que escrever dele a respeito de acusar ele? A não ser aquelas coisas que os judeus falavam lá, mas não podiam provar. Então, o rei Agripa, o Paulo vai falar aí e você vai ver, né, o que você pode aí achar nele que eu possa escrever e enviar ele para Roma. Aí foi permitido, no verso 26, foi permitido então que Paulo respondesse, então, falasse. Aí é uma pregação também aqui no capítulo 26. Paulo começa a falar no verso 2: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, e que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Então, Paulo está agora diante do rei Agripa, uma grande autoridade, né? E ele diz assim: eu tenho-me por venturoso, né? Quem sou eu, né? Para estar diante do rei Agripa e eu possa me defender daquilo que eu sou acusado pelos judeus. E ele continua então no verso 3: Marmente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, né, ele tinha esse conhecimento, o rei Agripa, pelo que te rogo que me ouças agora com paciência.
A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém. Desde moço eu vivi em Jerusalém. Entre os da minha nação, todos os judeus o sabem, a sabem, conhecem a minha juventude ali na cidade de Jerusalém. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar a respeito disso. Que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. Paulo era fariseu. É uma seita severa do judaísmo. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. É a promessa que foi feita a eles, aos fariseus, aos judeus, o qual eu também fui, e tinha a mesma esperança. E eu prego isso, a ressurreição dos mortos. E por causa disso eu sou julgado. Por aquilo que eles creem, eu também creio. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, a ressurreição dos mortos. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então Paulo falando na época que ele era fariseu, ele também perseguia os discípulos ali que falavam em nome de Jesus Nazareno. Ele tinha esse entendimento, sendo ele fariseu, ele achava que tinha que perseguir mesmo. É o que eles faziam hoje contra Paulo. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo era perseguidor terrível dos discípulos de Jesus, da igreja. Sobre o que, indo então a Damasco, ele vai falar novamente, vai testemunhar do encontro que ele teve a caminho de Damasco. Está registrado lá no capítulo 9. Terceira vez que Paulo vai falar a respeito disso, agora diante do rei Agripa. Então, sobre o que? Indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Então ele tinha carta nas suas mãos para ir a Damasco e prender os discípulos que lá ele achava e trazer para Jerusalém para serem presos e castigados. Nesse caminho, diz aqui no verso 3, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor Jesus, o encontro que teve com Paulo, é tremendo essa passagem. Senhor Jesus falando ali, ressurreto, falando com Paulo, por que me persegues, Paulo? Paulo perseguia a igreja de Jesus, discípulos. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então quem persegue a igreja de Cristo, Jesus, não uma entidade religiosa, a igreja de Cristo Jesus, seus discípulos, aqueles seguidores do Evangelho, na verdade persegue o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus é o cabeça da igreja dele. A pedra, a igreja de Cristo está fundada em Cristo. A pedra, o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Sobre o ensinamento de Jesus, sobre o Evangelho de Cristo Jesus, sobre a fé em Jesus, foi edificada a igreja. E ele é a cabeça da igreja. Então ele é que comanda a igreja, é ligada a Cristo. A igreja do Senhor. Muitos aí se dizem igreja de Jesus, mas tem outros nomes aí que seguem. Mas aqueles que seguem Jesus, tem só Jesus, como fundamento e como cabeça. Por isso que aqui fala, você está perseguindo a mim. Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. E ele continua, verso 16, mas levanta-te, Jesus falando para ele, e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso,
para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu vim aqui, apareci para você agora, para isso. Eu vou te levantar como testemunha, como ministro, testemunha das coisas que você tem visto, vai ver ainda, e eu ainda vou aparecer muitas vezes para você. 17. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, eu apareci a você aqui, né? E o que eu tenho para você é isso. Eu vou te enviar, né? Eu vou livrar você dessa sua religiosidade aí, que você está ligado à seita dos fariseus aí. E você agora vai se converter, e você vai ser ministro e testemunha de tudo aquilo que você já tem visto a respeito de mim, né? Da minha morte, da minha ressurreição, né? De tudo aquilo que você já ouviu falar de mim, e vai ouvir falar ainda, porque eu ainda vou te aparecer muitas vezes. E eu vou enviar você, né? Para vários lugares, para que você venha abrir os olhos, né, das pessoas por meio da pregação do Evangelho. E que elas possam, então, sair das trevas, se converter à luz, sair da incredulidade, né, sair da idolatria, sair dos ensinamentos humanos a respeito de Deus, né. Todas as pessoas e do poder de Satanás, vocês vão sair do reino das trevas e ir para Deus. É o que Jesus fez comigo, né? E com todos aqueles que creem em Jesus, com todos os irmãos em Cristo. E aí, vocês então vão ser remidos dos seus pecados e encontrarão sorte entre os santificados pela fé em mim, farão parte da igreja do Senhor. Paulo está testemunhando aqui de Jesus diante do rei Agripa. E ele diz assim no verso 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente a essa visão que eu tive. Isso é essa visão que ele teve, que contou aqui agora. Antes anunciei primeiramente ao cristão em Damasco, porque ele estava aí em Damasco, ele ficou um tempo em Damasco, já começou a anunciar Jesus ali, a salvação em Cristo, ali em Damasco mesmo, depois veio em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem, se arrependessem, né, dos seus pecados, e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, né, para que pudessem ser salvos, né, do juízo. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Por causa disso, é por causa que está pregando a salvação em Cristo, Cristo que teve um encontro comigo, né, e ele me deu essa visão, e agora eu estou fazendo aquilo que a visão foi dada a mim. E os judeus agora querem me matar. Prenderam-me ali e queriam me matar. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deviam acontecer. O que é que Moisés e os profetas diziam? Isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Moisés pregava a Cristo, que iria sofrer, padecer, morrer, depois de 3 dias ele iria ressuscitar, né? Seria o primeiro da ressurreição dos mortos. É isso que está escrito nos profetas, é isso que está escrito na lei, é isso que está revelado no Antigo Testamento, é o que Paulo pregava, né? Só que as pessoas não acreditavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, né? Os judeus não acreditavam nisso, né? Não creram Cristo Jesus, não criam no que Paulo pregava também, queriam matar Paulo. Muito bem. A hora que ele terminou de falar isso, aí Festo disse que, no verso 24, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras se fazem delirar. Você está ficando louco, Paulo. Falando a respeito da ressurreição dos mortos, do Messias, que era Jesus, né? Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei Agripa, diante de quem falo, com ousadia, sabe essas coisas.
que estão escritas nos profetas e na lei. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Né? O rei Agripa tinha conhecimento a respeito dos profetas das Escrituras, né? E ele cria nisso também. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Ô Paulo, quase que você, né? Quase que você faz me converter aí a ser cristão, né? Por essas palavras. E disse Paulo, a ousadia de Paulo: prover a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, rei Agripa, mas também todos aqui, quantos hoje me escutam, estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou. Né? Prover a Deus que todo mundo que está aqui se convertesse a Cristo Jesus, por essas minhas palavras. E dizendo ele isso, se levantou o rei e o governador e Berenice, os que estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem se não houver apelado para César. Esse era o veredito aí do rei Agripa, falando para Festo: Festo, você podia até soltar esse homem, porque não tem nada mesmo. Mas como ele apelou para César, você agora vai ter que enviar ele a César, e é o que vai acontecer. Paulo agora vai ser enviado a Roma. Mas tudo isso porque Deus já tinha esse projeto também na vida de Paulo testificar dele lá na cidade de Roma. História de Paulo, né? Então, irmãos, é isso que acontece, né? Aconteceu com Paulo, aconteceu com Jesus, aconteceu com todos os discípulos, apóstolos, acontece até hoje. Né? Nós não fazemos nada demais, nós não estamos aqui contra a religião nenhuma. Né? Nós estamos contra a heresia, a idolatria, o pecado. Né? E o Evangelho é isso. O Evangelho de Cristo Jesus é que o homem, né? Todos nós, todos os homens, todos, não escapa um, só Jesus mesmo, que veio do céu, se fez homem entre nós, né? Todos nós somos pecadores e estamos condenados diante de Deus no juízo, né? Estamos condenados ao quê? À morte eterna. Mas Deus, que é riquíssimo, né? Pelo seu muito amor com quem nos amou, ele envia então Cristo Jesus, é o Evangelho. Aqui, ó, para terminar aqui, vai tomar que dê tempo aí, capítulo 3, João capítulo 3, o próprio Senhor Jesus falando, né? A partir do verso 16, o Evangelho escreveu João 3,16. O Senhor Jesus dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não veio condenar, ele veio salvar. Quem crê nele, em Cristo, no que ele fez, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a condenação já está aí. Se você, a sua fé estiver em Cristo, seus pecados serão lançados sobre Cristo. É para isso que ele veio morrer por nossos pecados. Mas se a sua fé não estiver em Cristo, você naquele dia do juízo, você será condenado. E é isso que nós pregamos. Nós pregamos a salvação. Né? Jesus veio salvar, ele não veio condenar. Então é o que eu tenho pregado aqui, é o que eu tenho postado aqui, nesses vídeos aí. E você que ainda não crê no Senhor Jesus, conforme essa palavra em João 3,16, Deus amou você também. De tal maneira que ele deu o próprio Filho dele para morrer, para pagar o seu pecado, para morrer a sua morte, assim como ele morreu a minha. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nos levar daqui um dia, para levar para o céu. E esse dia está muito próximo, Jesus está voltando. Se você ainda não creu, hoje pode ser a salvação, pode chegar a salvação à sua casa. Né? Que você possa receber essa palavra, crer no Senhor Jesus, ser salvo. Amém? Esta é a minha oração, mais uma pregação aí, em Atos, capítulo 23, né? Capítulo 24, 25, e agora Paulo está a caminho de Roma, ele vai ser enviado para lá. E talvez seja o último vídeo a respeito de Atos dos Apóstolos. Minha oração a você que está ouvindo aí, que se dispôs a ouvir esse vídeo, né? Se dispôs aí com o tempo a ouvir esse vídeo, essa mensagem, que você possa crer nesse Deus que Paulo prega, que Jesus pregou, crer no Senhor Jesus como seu único Salvador, crer no Evangelho de salvação,
e ser salvo. Tá bom? Em nome de Jesus.